Neste novo milénio, as pressões sobre os sistemas de saúde aumentam a cada ano. O número de doentes, principalmente idosos, cresce sem parar. E é um desafio atender às suas necessidades com os recursos disponíveis. Também, cada vez mais, defende-se o conceito de se permitir ao doente ter um papel mais ativo na escolha do seu tratamento. Isso afeta, em especial, uma parte do setor de saúde. Os médicos preocupam-se cada vez mais com a necessidade de reavaliar o seu conceito sobre as transfusões de sangue. Hoje, pelo menos 80% dos pacientes dão total preferência a não receber transfusões de sangue. As manchetes comprovam isso. Tanto médicos quanto doentes preocupam-se com as complicações nas transfusões, estoques reduzidos e a segurança de produtos de sangue. Um exemplo. A Organização Mundial da Saúde estima que, ao redor do globo, práticas de transfusão e de injeção inseguras causem uns 5 milhões de infecções pelo vírus da hepatite C a cada ano. Os esforços dos sistemas nacionais de saúde para aumentar a segurança dos estoques de sangue fizeram com que o preço dele disparasse. Há 2 anos, cada unidade transfundida custava-nos 63 euros. Agora, 142. Tratar os efeitos colaterais ligados às transfusões originou custos adicionais. Esses custos indiretos e posteriores são enormes e, sem dúvida, aumentam consideravelmente o custo da unidade de sangue. O mesmo acontece com as indenizações no valor de milhares de milhões de euros pagas a pessoas que receberam sangue contaminado e às suas famílias. Ao passo que a sociedade se confronta com os riscos e custos das transfusões, surge a questão: existe um método melhor? Será que tratamentos alternativos à transfusão atendem às necessidades e aos direitos do paciente? Os professores Earnshaw e Etzer, além de outros clínicos, atenderam aos pedidos de doentes e de pais de menores. Veja 3 exemplos de cirurgias complexas feitas sem transfusão. Cirurgias de coração aberto são sempre desafiadoras. Em Berlim, o professor Roland Etzer explica por que teve de operar o minúsculo coração de uma bebê de 10 meses. Esta criança tem um defeito cardíaco congénito relativamente raro. Há uma comunicação direta entre o ventrículo esquerdo e o átrio direito, o que cria um fluxo contínuo anormal entre o lado esquerdo e o direito do coração. O defeito foi corrigido com uma paragem cardíaca de apenas 26 minutos e o fluxo sanguíneo normalizou-se. Não foi necessário transfusão. De facto, praticamente não houve perda sanguínea. Outro exemplo. Cirurgias hepáticas costumam envolver quantidades consideráveis de sangue de doador. Em Iena, Alemanha, na clínica universitária, o professor Johannes Schill remove a porção cancerosa do fígado de um homem idoso. Qual foi a perda sanguínea? 250 cc. Não se deu sangue e, 18 horas depois, o doente estava a conversar com o médico na UCI. Agora, um exemplo de cirurgia ortopédica. Em Londres, Peter Earnshaw, membro do Real Colégio, realiza com sucesso uma substituição total do joelho numa senhora idosa, normalmente uma cirurgia com grande perda de sangue. As 3 cirurgias bem-sucedidas foram realizadas por equipas comprometidas a respeitar o desejo do doente ou dos pais de que não se administrasse sangue. Eram cirurgias experimentais realizadas por cirurgiões pioneiros? Há mais de 100 mil médicos e cirurgiões em 150 países a tratar rotineiramente os doentes sem transfusão de sangue doado. Alguns especialistas acham cada anestesiologista e cirurgião deveria estar interessado nas estratégias de preservação de sangue. Quando se pergunta por que alguns médicos passaram a usar tratamentos alternativos à transfusão, eles citam como razão principal o respeito pela decisão do paciente. O professor Bloomberg, diretor de uma unidade de medicina transfusional, diz:
Acho que cada vez mais pacientes estão interessados em ser tratados sem transfusão ou com o mínimo de sangue possível. E há alguns que definitivamente não querem receber transfusões em hipótese alguma. Outra razão pela qual médicos e cirurgiões estão a mudar o seu conceito é a crescente evidência de que práticas inconsistentes resultam em transfusões desnecessárias. Quem se preocupa em melhorar os cuidados médicos ou em proteger os doentes, deveria analisar alguns estudos sobre o uso de sangue. Primeiro, o estudo Sanguis. O estudo, parte do Programa de Pesquisa Médica da Comissão Europeia, analisou taxas de transfusão em 43 grandes hospitais universitários em toda a Europa. As conclusões do estudo Sanguis são impressionantes. Para o mesmo tipo de cirurgia, havia enorme variação no número de unidades transfundidas, dependendo do hospital. Em 1998, em Bruxelas, o professor Baal publicou um novo estudo. Todos os tipos de hospitais foram incluídos no estudo belga Biomed sobre transfusões em cirurgias. Encontramos exatamente a mesma variação. Assim, a nossa conclusão foi de que a variação indica que muitas dessas transfusões de sangue estão a ser aplicadas sem necessidade. A comparação entre os dois estudos revelou outro facto significativo. Houve 2 hospitais que participaram tanto do estudo Sanguis como do estudo Biomed. Baseado nos dados do estudo Sanguis, Eles conseguiram, de algum modo, reduzir o seu consumo de sangue em grandes cirurgias. A mortalidade permaneceu igual antes e depois das mudanças. O período de internamento foi menor. Os novos procedimentos que adotaram não foram muito difíceis de implementar. Embora tomassem tempo e envolvessem um considerável esforço educacional, não aumentaram os custos. Depois, no Canadá, o Dr. Hébert fez um estudo em larga escala com doentes em estado crítico na UCI. O professor Spahn avalia os resultados. Estou a falar do documento Hébert, onde foi demonstrado com mais de 800 pacientes que menos transfusões dão resultados melhores. A conclusão óbvia é que transfusões desnecessárias resultam em trabalho e custos desnecessários. Além de atender aos pedidos do paciente e evitar o excesso de transfusões, muitos médicos citam outro motivo que os leva a implementar tratamentos médicos alternativos à transfusão: evitar riscos médicos. Há o risco de contaminação bacteriana no sangue armazenado. A contaminação bacteriana, quer ocorra durante a doação, quer em consequência de armazenamento incorreto, pode causar infecções fatais. E apesar de haver exames melhores, as infecções virais continuam a ser uma ameaça grave. Os especialistas estão preocupados com o futuro. Será que os vírus que já existem vão sofrer mutações e causar doenças? Não há razão para crer que isso não aconteça. A contaminação do sangue é um problema que sempre parece estar um passo à nossa frente. Além disso, as transfusões de sangue causam no receptor um estado imunossupressivo, e isso resulta no aumento das infecções pós-operatórias, bem como na recorrência mais rápida e frequente de tumores. As estimativas são de que nos Estados Unidos, de 10.000 a 50.000 pacientes por ano morram devido a causas relacionadas à imunomodulação transfusional. Provavelmente o risco médico mais surpreendente e menos conhecido é o erro humano. Dar um tipo incompatível de sangue pode causar desde reação moderada até à morte. O professor Spence, diretor de Educação Cirúrgica, reconhece. Podemos tipar mal o sangue e causar um desastre. Pacientes já morreram e ainda morrem por receberem sangue do tipo errado. De facto, estudos indicam que o erro humano causa até metade de todas as mortes provocadas por transfusões. Em vista destes factos, decisão do paciente, transfusões desnecessárias, riscos médicos, além de estoques de sangue cada vez menores e custo do sangue cada vez maior, o professor Van den Linden resume a conclusão de muitos especialistas.
Visto que tem o potencial de melhorar os cuidados prestados ao paciente e reduzir os custos de cuidados com a saúde, a preservação de sangue não é uma opção, é uma necessidade. A boa notícia é que terapias seguras, práticas e com bom custo-benefício já existem. Pode-se prestar o melhor cuidado médico sem o uso de sangue halogénico. Há coisas bem simples e baratas que se podem fazer para a maioria das pessoas, até nos hospitais menores. A preservação de sangue é um método muito simples. Torna as coisas muito fáceis, menos dispendiosas e com perspectivas melhores para o paciente. As técnicas alternativas à transfusão usadas por essas equipas cirúrgicas podem ser agrupadas sob 3 princípios básicos ou pilares. O primeiro é tolerância à anemia. Os glóbulos vermelhos transportam o oxigênio vital ao corpo. O doente anémico tem um número pequeno de glóbulos vermelhos em relação ao volume sanguíneo. Se a pessoa sofrer grande perda sanguínea numa cirurgia ou num acidente, o corpo pode tolerar uma anemia bastante considerável. O professor Moore, pioneiro em cirurgias de trauma, diz: Estudos demonstraram que as pessoas podem tolerar níveis de hemoglobina muito mais baixos do que eram considerados seguros. A comunidade médica começa a dar-se conta de que é viável para os pacientes tolerar uma anemia significativa. Mas a anemia só é tolerável quando o corpo tem o volume circulatório suficiente para funcionar. Sabemos também que, em caso de anemia, podemos compensar com o volume, porque esse é o componente crítico para manter a pressão sanguínea. Visto que cada vez mais estão disponíveis expansores de volume baratos, aos poucos os médicos estão a abandonar a regra arbitrária de 1942 de que o nível 10 de hemoglobina era o limiar para transfusão ou o ponto mais baixo aceitável. O professor Earnshaw explica o primeiro passo que deu ao implementar um programa de alternativas à transfusão. Reduzi para metade a nossa taxa de transfusões simplesmente por dizer poderíamos baixar nosso limiar de 10 para 8 e controlar um pouco mais as decisões? Isso foi muito fácil, não custou nada. Implementar só o primeiro pilar já eliminaria milhões de transfusões, com uma economia de milhares de milhões de euros por ano. O segundo princípio importante entre as estratégias alternativas à transfusão envolve estimular o corpo a produzir glóbulos vermelhos. Isso é importante para o doente anémico antes da cirurgia e pode apressar a recuperação depois de uma grande perda sanguínea. Estudos orientados pelo professor Albert Uhr mostraram que suplementos suficientes de ferro podem praticamente normalizar o hematócrito e a um custo relativamente baixo. Em alguns casos, pode-se usar eritropoetina, um medicamento criado por engenharia genética, também conhecido por EPO. O professor Mercuriali explica. Com o estímulo da eritropoetina, há uma aceleração na produção de novos glóbulos vermelhos. O terceiro princípio, ou pilar, é reduzir a perda sanguínea. A técnica mais importante para controlar a hemorragia é evitá-la. A cirurgia meticulosa é prática e tem bom custo-benefício. Pode-se usar uma variedade de instrumentos. Por exemplo, dispositivos de eletrocautério permitem que o cirurgião corte rápido e cauterize os vasos sanguíneos imediatamente. Há remédios que podem reduzir a hemorragia. Alguns são aplicados no ponto onde há hemorragia. Aqui, um tampão de cola de fibrina impede a hemorragia depois de se dissecar um fígado. O professor Barron comenta o custo-benefício desses instrumentos. A diminuição da hemorragia intraoperatória e o decréscimo no uso de produtos de sangue compensam os custos do medicamento. Outra técnica eficaz para diminuir a perda em casos de grande hemorragia é recuperar o sangue do próprio doente. Já é possível recuperar até 50% do sangue que se perderia.
Esta técnica atende às necessidades éticas de muitos que recusam transfusões de sangue doado. Por exemplo, algumas testemunhas de Jeová permitem o uso de recuperação intraoperatória. Existem máquinas projetadas até para crianças pequenas. A recuperação de células é uma técnica muito importante, porque o sangue perdido pelo cirurgião não é perdido para o paciente. Estão disponíveis muitas outras estratégias benéficas. Todas ajudam a evitar os riscos e os custos para a sociedade de milhões de transfusões. Para ilustrar o impacto de uma boa combinação de técnicas, veja a tarefa com que se confrontava a equipa médica que tratava de Luana, de 4 anos, em Modena, Itália. Ela nasceu com um grave defeito cardíaco. A equipa do professor Marcelletti, chefe de cirurgia cardiovascular, teve de realizar uma série de cirurgias complexas. Conforme solicitado pelos pais de Luana, a primeira cirurgia foi feita com sucesso, sem transfusão. A segunda cirurgia também tinha disponível pessoal habilitado e equipamento necessário, incluindo uma máquina de recuperação intraoperatória. A cirurgia, usando o eletrocautério, levou 2 horas e Luana perdeu só 100 mililitros de sangue. Os pais ficaram felizes e a equipa médica satisfeita com o resultado. Fizemos a cirurgia sem usar transfusão de sangue. E é assim que procuramos tratar todas as crianças que chegam até nós. Acho que todos esses bebés merecem ser tratados sem transfusão de sangue e, desse modo, não correr os riscos decorrentes dela. Outra evidência da eficácia de cirurgias cardíacas sem transfusões é dada pelo Dr. Rosengart. Quando analisamos 50 pacientes testemunhas e 100 pacientes da população em geral, o tempo de internamento e o custo foram menores com o uso da nossa estratégia de preservação de sangue. Enquanto muitos clínicos diriam que em algumas situações é imprescindível o uso de sangue, qual é o ponto de vista dos que têm experiência em usar alternativas em emergências de alto risco? Primeiro, a opinião de um anestesiologista. O primeiro procedimento deve ser estancar a hemorragia, seja por meio cirúrgico ou outro. É importante agir rapidamente e ter em mente que há outros tratamentos disponíveis, mesmo num caso de trauma. Agora, a opinião de um cirurgião. Sempre preparo a máquina de recuperação ao tratar um politraumatizado com grande perda de sangue. Num dos principais centros de trauma dos Estados Unidos, o professor Cohn menciona o seguinte sobre doentes que rejeitam sangue doado. Cada ano, recebemos aqui mais de 3.000 pacientes testemunhas de Jeová que se submetem a entre 250 a 275 grandes cirurgias. Notamos que entre eles não há aumento no período de internamento ou na mortalidade. Esses índices até são um pouco mais baixos. Com base nisso, muitos médicos concluem que, no geral, os tratamentos alternativos à transfusão têm bom custo-benefício. O interessante sobre as alternativas à transfusão é que as mais eficazes, em geral, são as mais baratas. O sangue é um produto caro. Desde que começamos a usar novas técnicas, reduzimos em 70% a nossa fatura de transfusões no programa de transplante de fígado. Equivale a centenas de milhares de libras por ano, muito mais do que o custo dos remédios, terapias e métodos que usamos para reduzir a perda sanguínea. É preciso mais dedicação do que recursos técnicos. Obtiveram-se resultados similares sem o uso de equipamento caro. O tratamento alternativo tem outro benefício, além de poupar dinheiro e atender às necessidades físicas do doente, o benefício ético. Este honra a liberdade de decisão do doente aceitar ou rejeitar determinado tratamento. Um dos princípios fundamentais da boa prática médica é levar em conta os desejos do paciente. O professor Harding, que ensina ética a estudantes de medicina e direito, diz: Hoje diríamos que o dever ético de não prejudicar, de buscar o melhor resultado possível para o paciente, está ligado a outro dever, o de respeitar a autonomia do paciente, os seus conceitos e as suas decisões. Sheila McLean, professora de Direito e Ética na Medicina da Universidade de Glasgow, diz:
Os médicos têm a obrigação, tanto em sentido legal quanto ético, de respeitar as escolhas do paciente. Sobre o conceito jurídico chamado direitos do paciente, o professor Guiot, do Instituto de Direito de Saúde da Universidade de Neuchâtel, diz: Eu acho que o elemento fundamental dos direitos do paciente é o direito à autodeterminação. Isto é, o direito que todo paciente tem de decidir o que será feito com o próprio corpo. Os pacientes têm o direito de serem informados de que há alternativas e também de quais são os possíveis riscos e as vantagens associadas a elas. Com respeito à evolução dos direitos do paciente, o professor Weissauer explica. Antes, o médico decidia como prosseguir e, portanto, assumia toda a responsabilidade. Com o tempo, o relacionamento foi mudando e está cada vez mais parecido com uma parceria. O médico e o paciente têm direitos plenos e idênticos. Reconhecer os direitos do paciente está de acordo com a Declaração Universal dos Direitos Humanos da ONU. Estas questões tornaram-se tão importantes que em 1997 o Conselho da Europa formulou a Convenção sobre os Direitos do Homem e a Biomedicina. O artigo 5 proclama: uma intervenção cirúrgica só deve ser realizada depois da pessoa envolvida ter dado consentimento voluntário e esclarecido. O princípio da escolha esclarecida diz que é o paciente quem decide aceitar ou recusar qualquer tipo de intervenção médica, como, por exemplo, uma transfusão de sangue. Tratando de um ponto delicado, o artigo 6 declara: deve-se levar em conta a opinião do menor como um fator cada vez mais determinante em conformidade com a sua idade ou o grau de maturidade. Não restam dúvidas de que menores, em sentido legal, podem e muitas vezes são capazes, como adolescentes, de tomar decisões sobre o seu próprio tratamento e a sua própria saúde. Como funciona a liberdade de escolha dos doentes ou pais na prática? Se o médico não consegue pensar no meio de atender aos desejos do paciente quanto a alternativas à transfusão, ele deve tentar transferir o paciente para um dos seus colegas ou para outra instituição ou centro de tratamento médico onde sejam usadas alternativas. Mas o que dizer de emergências, quando a vítima talvez não possa expressar as suas convicções pessoais? Reconhece-se agora que as pessoas têm o direito de indicar antecipadamente escolhas de tratamento. Isso é feito na forma de um documento escrito em que o paciente declara que analisou determinadas situações e tomou uma posição clara para com a escolha de tratamento. Numa emergência, procura-se sempre um documento com orientações antecipadas ou uma procuração, por exemplo, na carteira do paciente. Respeitar os direitos do paciente traz benefícios médicos. Há evidência de que os pacientes que se sentem envolvidos no próprio tratamento recuperam mais rápido. Veja, por exemplo, um caso no Hospital St. Richards, em Chichester, sul da Inglaterra. A senhora Whittington tinha artrite na anca em estado tão avançado que precisava de uma prótese total da anca. Ela é testemunha de Jeová e, portanto, recusou transfusão de sangue. Bem, eu acredito que a palavra de Deus proíbe aceitar sangue e devemos reconhecer que ela é a verdade. O Sr. Patel dispôs-se a realizá-la sem sangue. O médico tem de prestar atenção às exigências dos pacientes, escutar o que eles têm a dizer e dar-lhes alternativas para uma escolha esclarecida. Num diálogo franco entre médico e doente, surgiu a questão da recuperação intraoperatória. Quando me explicaram melhor o funcionamento dessa máquina, eu disse que aceitava usá-la. A relação médico-paciente aqui é excelente. Temos uma metodologia aberta e um ótimo ambiente para a aprendizagem. Qual foi o resultado deste conceito cooperador?
As estratégias que usamos intraoperatoriamente durante a cirurgia da Sra. Whittington foram hemostasia meticulosa, recuperação intraoperatória de sangue, bem como o uso de uma prótese da anca cimentada. Ela disse-me que ficou maravilhada com o resultado, com o alívio da dor. À medida que a população da Terra continuar a crescer e a envelhecer, as suas necessidades médicas serão um desafio cada vez maior para os sistemas de saúde. O tratamento com alternativas à transfusão oferece um rumo promissor. Um programa de preservação de sangue bem planeado significa não só uma diminuição do custo total para o paciente, mas também uma diminuição do custo para a sociedade. Embora todas as intervenções médicas apresentem riscos, os cuidados alternativos à transfusão atendem às necessidades e aos direitos do paciente. Prevejo que, no futuro, os pacientes esperarão que qualquer cirurgia necessária seja realizada sem transfusão de sangue. É importante dar ao paciente o direito de escolha, não só por respeito à sua autonomia, mas para promover tratamentos médicos de qualidade. Hoje, os vários passos para reduzir a necessidade de transfusão de sangue são bem conhecidos, bem testados e, sem dúvida, seguros. Pode ser praticado em qualquer instituição, em qualquer parte do mundo. A preservação de sangue é uma forma de medicina segura, eficaz e moderna. É a melhor maneira de tratar os pacientes e deveria ser o tratamento padrão.